Olá a todos, bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso de Mecânica Quântica. Dessa vez para dar continuidade aqui, começando a nossa segunda aula, e dessa vez para ver quântica mesmo. Não vai ser só formalismo matemático, não vai ser só revisão matemática, porque, claro, matemática vai ter no curso inteiro. A ideia aqui é o seguinte, tendo em vista que nós já demos uma revisada na última aula sobre álgebra linear, e em particular, mexer um pouquinho com a notação de Dirac, que vai ser a notação que vai permear todo o curso, agora a gente passa de fato para a quântica, com aquela ideia do tipo, como eu descrevo matematicamente um sistema quântico, no sentido de descrição mesmo do sistema quântico, descrição de como é que são as grandezas que eu meço, como eu meço, como é que é o comportamento do sistema após medição, evolução temporal, todas as coisas que nós precisamos para poder descrever quanticamente algum sistema físico. Essa aula vai ser dividida em duas partes, na forma tradicional que é passada, eu estou seguindo aqui a referência do Cohen, mas vai ser basicamente postulados da mecânica quântica e alguns resultados físicos. Isso porque o curso de mecânica quântica, a área da física mecânica quântica, ela é tradicionalmente abordada em termos de postulados. E depois disso, eu vou falar um pouquinho sobre alguns resultados físicos que são oriundos dos postulados e vão ser bem úteis e vão permear todo o nosso curso. Claro, eu não vou tratar alguns resultados físicos só depois dos postulados. Algumas coisinhas eu vou tratando ao longo dos postulados para ficar mais fácil de entender. Então, esses resultados físicos são resultados um pouquinho mais robustos, um pouquinho mais completos, porque, enfim, eu vou colocar alguns resultados menores, mais importantes para a construção da teoria, ao longo dos postulados, inclusive para ficar mais didático. Lembrando, claro, esse curso de mecânica quântica eu estou fazendo é uma parceria do meu canal iFísica com o canal Física para Universidades e Concursos, certo? Lá eu estou postando vídeos com resoluções de questões, resoluções de exemplos que, enfim, são importantes e que aparecem ao longo do curso, enquanto no meu canal iFísica eu estou colocando a parte teórica, a parte conceitual. Então, para que você tenha um estudo completo, não deixe de acessar o canal Física para Universidades e Concursos, o link está na descrição, para que você ache lá minha playlist sobre mecânica quântica, para que você tenha um estudo completo, para que você veja tanto a parte conceitual e algumas questões sendo resolvidas, porque, claro, as questões de mecânica quântica que caem em concursos e, enfim, pós-graduações, exames de pós-graduações, enfim, você precisa de um pouco de prática, então não deixa de acessar para ter um estudo completo. E além disso, claro, qualquer dúvida vocês sempre podem me procurar no meu Instagram, que está aqui, @yfísica. Pois bem, então vamos começar a aula de fato abordando os postulados da mecânica quântica. Nós temos um conjunto de 7 postulados na mecânica quântica, sendo que nós vamos abordar 6. Porque o sétimo diz respeito a um formalismo que nós não vamos tratar, que é o de partículas idênticas. Vamos para o primeiro postulado, então. Em um tempo t0, o estado de um sistema físico é definido especificando o ket, psi de t0, pertencente ao espaço de estados, que é um espaço de Hilbert. Primeira coisa que nos fala é a forma que a gente pode de representar um estado. Ele é um ket pertencente, ou seja, um elemento pertencente a um espaço de estados, que aqui o primeiro postulado diz que é um espaço de Hilbert. Então vem a questão principal. Quais são as características de um espaço de Hilbert? Porque as características desse espaço vão falar para a gente quais são as noções, quais são as operações fundamentais que a gente pode fazer entre os estados. Primeiro de tudo, o espaço de Hilbert ele normalmente é representado por esse H mais estiloso. E o espaço de Hilbert, vamos começar a falar das propriedades. Eu vou enunciar aqui as propriedades que são mais importantes, no sentido enfim, que vão ser as práticas para a gente. Primeira coisa, o espaço de Hilbert é um espaço vetorial. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem disso é que espaços vetoriais são bem mais simples a gente trabalhar, porque, claro, trabalham com álgebra linear e eu não teria feito essa revisão toda na última aula se os espaços na quântica não fossem espaços escritos pela álgebra linear. E ele é um espaço vetorial, dado nos complexos aqui no caso que a gente vai trabalhar. Além disso, ele é um espaço vetorial com noção de produto escalar, o que não podia deixar de ser, porque senão não teria revisado isso, senão teria sido uma revisão inútil. Então, todas aquelas regrinhas de como fazer operações entre estados, no sentido de ser comutativo, associativo, todas aquelas regrinhas, além daquelas propriedades de produto escalar que eu falei na primeira aula, são válidas aqui para a gente poder manipular os estados de um sistema físico. Além disso, tem mais duas propriedades aqui que eu gostaria de enunciar. Uma delas só por desencargo de consciência, que a gente não vai usar tão diretamente, e uma bem útil. A primeira delas é, o espaço de Hilbert ele não tem a obrigação de ter dimensão finita. Ou seja, a dimensão do espaço de Hilbert pode ser infinita. Pode ser tanto finita quanto infinita. Então, ou seja, depende, e aí, claro, depende, depende do espaço de Hilbert que a gente estiver trabalhando, depende do contexto. Mas aqui eu vou colocar e vou enunciar dessa maneira. Isso aqui
Em nenhum momento a gente precisaria saber dessa propriedade para fazer as contas assim. Eu digo assim, no quesito operacional a gente nunca vai invocar isso, mas é só para poder antecipar que vai chegar um momento, né, dos postulados que a gente vai ver que dá para você encontrar em algumas descrições, né, em algumas, enfim, dependendo do que você quer medir, o seu espaço de Hilbert ele vai ter infinitos vetores de base. E a gente sabe que o número de vetores de base indica a dimensão do espaço. É só para ter uma ideia de que, enfim, você pode realmente ter infinitos vetores de base, porque, enfim, a dimensão do espaço de Hilbert pode ser infinita. Né? Não é um limitante a dimensão ser finita. E além disso, né, uma outra coisa que faltou, que eu não falei na semana passada, né, porque não é uma propriedade intrínseca a todo espaço vetorial, mas no espaço de Hilbert vai ser, que é o espaço de Hilbert ele é um espaço dotado de mais uma operação, né, uma estrutura a mais, que é a norma. E a norma, ela, enfim, que normalmente a gente representa, né, com os dois tracinhos, ou com um tracinho equivalente a módulo. Enfim, você que já fez cursos de álgebra linear, né, nem que seja aqueles iniciais de qualquer curso de exatas, já deve ter deparado com a norma. A norma, ela é a operação que nos fala o tamanho de um certo vetor, certo? E, enfim, ela é bem útil. Só que a norma, nesse sentido aqui, ela tem um significado bem importante, né, no quesito aqui de quântica, e por isso que a gente vai precisar usar isso o tempo inteiro, né? A norma vai ter um certo significado, mas a noção de norma, a norma é uma estrutura que a gente coloca no espaço que nos permite saber distância entre dois elementos. E por que essa noção de distância é importante? Então, só a primeira coisa de tudo, né, vamos definir como é que é a norma. Então, a ideia é, se eu quero saber, imagina que eu tenho dois elementos do meu espaço de Hilbert, o estado 1 e o estado 2. Eu quero saber a distância entre eles. Então, para eu saber a distância entre dois elementos aqui, 1 e 2, isso aqui é por definição a norma, né? Aí aqui, para poder ficar mais simples, eu vou definir o vetor v como sendo o vetor 1 menos o 2, que seria a diferença entre eles, certo? Então, a distância desses caras seria a norma de v. Ok? E isso aqui, a operação ela é definida como raiz quadrada de v com v. Por que é importante a gente ter uma noção de distância nos espaços vetoriais que regem a mecânica quântica? Isso porque quando você fala a noção de distância, você pode construir aquela ideia do tipo, dois elementos estão muito próximos, estão infinitesimalmente próximos, e a gente sabe que a noção de distância é importante para a gente poder definir cálculo diferencial integral. Né? Porque para poder falar de derivadas, integrações, a gente precisa ter uma noção de algum elemento e sua vizinhança. Então a norma, né, enfim, colocando uma certa distância entre dois elementos, a gente consegue, enfim, a gente sabe que a gente pode de alguma forma definir, né, fazer cálculo diferencial integral nesses espaços. E na física isso é extremamente importante, né? A gente usa a noção de cálculo diferencial integral o tempo inteiro. E, enfim, a noção de distância entre dois elementos também, naturalmente, faz com que nasça também uma ideia de tamanho de um certo vetor. Então, se você quer saber, e eu digo vetor porque a definição de vetor é um elemento de um espaço vetorial. Então, cada estado físico, como é um elemento de um espaço vetorial, pode ser chamado de um vetor. Então, a ideia é qual que é o tamanho de um vetor. A gente pode definir o tamanho, né, vamos colocar assim, né, tamanho de um vetor, como sendo a norma dele. E, enfim, essa ideia de distância ser calculada desse jeito, né, enfim, ter uma ideia, né, ter uma relação entre tamanho e distância, não é muito difícil de enxergar, né? Eu vou até colocar aqui um exemplo claro para todo mundo, né? Enfim, que a gente vê nas matérias iniciais, né? Vamos supor que a gente tem aqui R2, né? Só como exemplo, só para poder elucidar isso aqui. Não é a mesma representação. A gente tem que ter a noção de que esses estados eles são mais abstratos, né? Mas só para poder pegar um pouquinho a ideia por trás, né? Imagina que você tenha esse ponto e você tem esse ponto, né? De por que noção de distância e tamanho está relacionado, né? Enfim, cada ponto tem um vetor associado, de forma que se eu quero saber a distância entre dois pontos, né, de um espaço, eu posso fazer um vetor. Imagina que esse aqui é o R1 e imagina que esse aqui é um vetor R2. Eu sei que se eu faço a subtração desses dois elementos, eu sei falar qual é a distância entre esses dois pontos. Então, a partir da distância entre esses dois pontos, eu consigo falar da distância entre esses dois vetores também. E ela é dada como a norma da subtração, que seria o tamanho desse vetor, que corresponde exatamente à distância entre dois pontos. Então, só para poder passar uma ideia intuitiva de por que distância e tamanho, né, enfim, de vetores, de elementos de um espaço vetorial estão relacionados. Mas o principal desse postulado, né, é só a gente não deixar de ter em mente que sistemas físicos são representados por esses objetos, né, por esses sketches, que fazem parte de um espaço vetorial,
com produto escalar e norma. Então a gente pode definir tamanhos de vetores e a gente também pode fazer produtos escalares. É isso que é importante para esse primeiro postulado. Isso aqui, tudo que eu falei foi só para dar uma ideia do que é esse tal espaço de Hilbert. Pois bem, vamos para o segundo postulado, então. Então, vamos lá, segundo postulado. Toda quantidade física A mensurável é descrita por um operador autoadjunto A chapéu que atua no espaço de estados. E vamos lá, quais são quantidades físicas mensuráveis? Isso é importante ser mensurável. Então, por exemplo, quantidade física mensurável. Momento linear. Momento linear é mensurável. Momento angular é mensurável. Energia é mensurável. Posição, que eu vou representar aqui com x, né? Seu ponto de posição x é mensurável. Qualquer grandeza que seja mensurável é descrita na quântica por um operador autoadjunto A chapéu. Ou seja, para cada uma dessas grandezas físicas, se eu quiser saber, né, como é que ela é representada na quântica, eu sei que para cada uma dessas existe um certo operador. Né? Então, para cada uma dessas vai existir um certo operador na quântica. Aqui eu vou representar por H, eu vou falar porque eu estou colocando H e não é. E aqui x, né, o x chapéu. De forma que todos esses operadores eles são autoadjuntos. Ou seja, então eu sei que todos esses operadores que vão descrever grandezas na quântica, né, eles são autoadjuntos. Isso daqui tem uma... Enfim, o fato de ser autoadjunto traz algumas propriedades interessantes que eu também discuti na última aula. O fato de eles serem autoadjuntos significa que eles podem ser diagonalizados. Além disso, seus autovalores são reais. E, além disso, é sempre possível encontrar uma base para o seu espaço, né, para o seu espaço físico, que é um conjunto de autovetores de cada um desses caras. Então, os autoestados de cada um desses operadores formam uma base do nosso espaço que descreve os sistemas físicos. A noção de base vai ser extremamente importante para tudo que a gente vai fazer, principalmente no que diz respeito a medições. Então, tudo que diz respeito ao que eu falei na última aula, né, na aula de Fundamentos Matemáticos, que falam a respeito, né, da propriedade desses operadores, saibam que essas propriedades valem para qualquer grandeza que vai ser representada e que é mensurável. Então, já de cara, a gente sabe que uma grandeza física não pode ser descrita por qualquer coisa. E, além disso, né, são operadores que atuam no espaço de estados. Ou seja, todos esses operadores, né, eu vou representar qualquer operador que diz respeito à grandeza física, só para poder ficar mais genérico, eu vou representar aqui como O. Então, seja O um operador que corresponde a uma grandeza física. Então, todo operador desses caras, ele pega um elemento de um certo espaço, do espaço de Hilbert, e te retorna outro elemento. Ele é simplesmente um operador. E ele faz isso também de forma linear, porque os operadores eles são lineares. E, bom, só para dar uma esclarecida, né, de por que a energia é descrita por esse operador H que eu coloquei aqui, não por que eu não coloquei um E chapéu, é porque, enfim, o formalismo da mecânica quântica é baseada no formalismo hamiltoniano da mecânica clássica. Existe um processo ali que eu vou discutir depois dos postulados, que é o que a gente chama de primeira quantização, que a gente descreve um sistema clássico, né, e como é que a partir desse sistema clássico a gente faz a generalização para o sistema quântico e que funciona em diversos contextos, que vão ser os contextos que a gente vai trabalhar. O que acontece é que no formalismo hamiltoniano, a hamiltoniana ela é importante, ela é uma função que você tem que descrever na mecânica clássica com informações importantíssimas sobre o seu sistema e que ela, para esses sistemas que a gente vai trabalhar, ela corresponde exatamente à energia. Então, quando você sai da mecânica clássica para a mecânica quântica, o hamiltoniano, que corresponde à energia para esses sistemas que a gente do estilo que a gente vai trabalhar na mecânica clássica, quando ele vai para a mecânica quântica, ele passa a ser o operador que descreve energia. Só tenha em mente o nome. Eu poderia ter representado também com E chapéu, só que chamar um operador de E chapéu e chamá-lo de hamiltoniana não parece natural. Então é natural a gente colocar o H aqui para descrever como hamiltoniana. Agora, como é que a gente vai usar esse postulado para poder construir a nossa mecânica quântica, para a gente poder resolver os problemas? Aí eu vou falar isso depois dos postulados, né, quando eu for falar sobre o que é a primeira quantização, que vai ser o procedimento que a gente vai fazer, né, para poder trabalhar com sistemas quânticos que têm um análogo clássico. Pois bem, dado isso, né, vamos então para o nosso terceiro postulado. A única possibilidade de medição de uma grandeza física é um dos autovalores de seu operador associado. Esse postulado é extremamente importante porque ele não só nos diz como tem que ser a cara dos operadores relacionados às grandezas que a gente pode medir fisicamente, como também esse postulado nos mostra, né, nos auxilia na possibilidade de escrever, né, de como representar um estado físico em termos de bases distintas de forma estratégica. Para exemplificar o que eu estou querendo dizer, eu vou dar dois exemplos aqui que são bem estratégicos, que, enfim, eles vão exemplificar toda a possibilidade a mais que tem.
Então vamos supor o seguinte, imagina que você tem um sistema físico, que você está querendo saber medições de energia. E você sabe de antemão, depois de ter feito infinitas medições, você mediu muitas vezes, depois de fazer isso, você constatou que existem N energias possíveis. Então, existem N energias possíveis de você medir. Se existem N energias possíveis, imagina que para cada uma dessas energias eu vou dar o nome de EN. Então existe a energia E1, energia E2, energia E3, energia E4, enfim, existe um conjunto N de energias possíveis de se medir. Primeiro de tudo, o que esse postulado nos diz? Esse postulado nos diz que se N são as possíveis energias a serem medidas, significa que elas são autovalores do meu operador associado à energia. Qual que é o meu operador associado à energia? É o operador hamiltoniano. Se esses caras daqui são autovalores, necessariamente cada um desses autovalores vai ter o seu respectivo autovetor, porque todo autovalor é associado a um autovetor e vice-versa. Imagine que para a energia EN, eu vou falar que o autovetor associado a esse cara seja o estado N. Aí é mais fácil de relembrar. A energia E1 tem o autovetor 1, a energia E5 tem o autovetor 5 e por aí vai. Então, significa que o H aplicado a qualquer um desses N autovetores vai passar a energia associada a ele vezes o N. Então, isso daqui, essa relação, dado que a N são possibilidades de se medir, né? Enfim, uma possibilidade, um número específico de, sei lá, esse N pode ser 30, existe um sistema com 30 energias possíveis, com 5 energias, não importa. O exemplo aqui é um sistema que possui N possibilidades de energia, ou seja, N é um número finito, inteiro, obviamente. Então, beleza, o terceiro postulado me diz isso. Porém, a gente sabe do segundo postulado que esse operador, como ele está relacionado a uma grandeza física, ele é um operador autoadjunto. E qual foi uma das relações que a gente obteve na aula de Fundamentos Matemáticos sobre propriedade de operadores autoadjuntos? Para qualquer operador que tenha essa característica, é possível você encontrar uma base de autovetores, uma base ortogonal. Ou seja, se existem N energias possíveis, existem N autovetores possíveis. E esses N autovetores podem ser escolhidos de forma a fazer uma base. Então significa que os autovetores 1 associado à energia E1, 2 associado à energia 2 e até o N associado à energia EN, esses caras formam uma base. O fato desse cara daqui formar uma base significa que um estado psi qualquer ele pode ser escrito como uma combinação linear desses caras, porque eles formam uma base. Por consequência, eu sempre posso escrever esse cara como um somatório em N de Cn, que é o coeficiente, vezes o estado N. O que isso aqui significa? Isso aqui é equivalente a um C1 vezes estado 1, mais C2 vezes estado 2, mais 3 pontinhos Cn vezes estado N. A gente sabe, né, que dado uma base, qualquer elemento, né, qualquer estado pode ser escrito como uma superposição desses caras. Por quê? Porque a gente está em um espaço vetorial, o espaço vetorial é munido de base, né? Você pode escolher uma base nele. Mas o mais importante aqui, né, nesse primeiro momento, é o seguinte: se existem N energias possíveis, significa que esse estado pode ser representado através de uma superposição de N vetores de base. Ou seja, o meu estado físico é um somatório, né, dessas N possibilidades. Beleza, aqui considerando que eu tenho energias que são finitas, ou seja, só pode medir E1, E2, E3, ou seja, medidas específicas. Agora vamos para um caso um pouquinho diferente, mas muito comum na física. A gente já viu na mecânica quântica, sem ser a mecânica quântica matricial, o primeiro contato que eu suponho que vocês tenham, que normalmente a gente trabalhava com aquelas funções de onda psi de x, ao invés de trabalhar com os estados psis. E por que a gente trabalhava com isso? Porque na primeira visão que a gente tem de mecânica quântica, a gente sempre trabalha com probabilidades de se encontrar, por exemplo, um elétron em alguma posição, né, ou alguma coisa do tipo. E olha só, se a gente está medindo realmente um sistema quântico, imagina um sistema de elétrons, um sistema de partículas de forma geral, partículas quânticas, nós podemos medir a posição onde elas estão. Então olha só, posição é uma grandeza física mensurável. Então, pelo segundo postulado, a gente sabe que vai existir um operador que eu vou chamar de x-chapéu, um operador que chama operador posição. Agora, eu sei que existem infinitas posições que eu posso medir. Eu posso medir, imagina que eu posso encontrar minha partícula no intervalo entre 0 e 1. Então eu posso medir minha partícula aqui, no 0,1, no 0,3
357 em qualquer número real entre 0 e 1, porque a gente tem um contínuo de posições possíveis. O fato da gente ter esse contínuo de posições e essas posições aqui serem grandezas físicas, a gente sabe que elas correspondem a autovalores desse operador posição. Se eles são autovalores, existem autovetores associados. Eu vou dar o nome dos autovetores associados ao x de ket x, para poder ficar mais simples de entender a ideia. De forma que, pelo terceiro postulado, nós sabemos que se a gente pega o operador posição e aplica nesse autoestado que eu defini, vai me retornar uma posição, um autovalor, que é uma possibilidade de medição aqui no meio, vezes o estado x. Por que eu posso inferir isso? Eu posso inferir isso porque x é uma posição que eu meço, então é um autovalor. Se é um autovalor, existe um autovetor. Então eu estou falando que o autovetor associado ao autovalor de posição x é o ket x. Pelo segundo postulado, esse operador x-chapéu é autoadjunto. O que significa isso? Significa que os vetores, os autovetores x, formam uma base. Porém, perceba que esse caso é diferente do caso daqui. Porque no caso de energia, a gente tinha n possibilidades. Então, o nosso somatório era de n energias. Existiam n vetores de base. Percebam que aqui existem infinitas posições a serem medidas. Então, existem infinitos vetores que formam a base. Aqui no nosso caso, o espaço que a gente está levando em consideração de posição, né, representado em termos aqui de posições, ele tem dimensão infinita. O que significa isso? Significa que o conjunto x aqui de kets forma uma base para o meu espaço de Hilbert, né, de forma que eu posso expandir qualquer função de onda, né, qualquer ket, qualquer estado quântico em termos dessa base. O fato desse cara daqui não ser uma base discreta, ou seja, ser uma base contínua e existir infinitos vetores, porque você pode ter infinitos vetores e ser uma base discreta. Agora, aqui não. Existem vários vetores de base que estão infinitesimalmente próximos. É só você pegar duas posições muito próximas. O que significa que é o seguinte, significa que para escrever o meu estado psi qualquer, eu não posso mais escrever da forma com que eu tinha feito aqui. Imagina um coeficiente que depende da posição vezes o autoestado de posição. Eu não posso escrever desse jeito, porque o somatório ele vai somando para x igual a 1, igual a 2, igual a 3, mas eu tenho infinitas posições. Quando você quer fazer um somatório de uma coisa contínua, que tem infinitos termos, o somatório ele se transforma em quê? A gente sabe que ele vai se transformar numa integral. Então, uma forma de você representar o seu x nessa base, que é uma base contínua, é como integral, né, de c de x vezes estado x dx. Como é um contínuo, não existe um coeficiente Cn, né? Como existem infinitas posições, para cada posição você associa um número, que é o coeficiente, né, de peso desse cara. Reparem que essa expressão aqui que eu estou usando, que eu estou escrevendo, ela é exatamente igual a essa, só que no caso em que eu tenho uma base contínua. Isso aqui você vai fazer para todos eles entre 0 e 1, que é onde você pode fazer as medições, né, do seu sistema, exemplificando, claro. Se for uma medição que pode ser no espaço inteiro, você vai fazer de menos infinito até mais infinito. Mas enfim, percebam que nessa integral eu vou estar somando todos esses kets x. Significa que realmente eu vou estar expandindo o meu x em termos de uma soma com todos esses autovetores. Então, com o segundo e com o terceiro postulado, eu já consigo falar não só essas relações daqui, que são as que parecem ser as óbvias, mas eu também consigo falar como representar o meu estado. Quando você tem uma possibilidade que a gente chama de enumerável, né? Quando você tem n possibilidades de medição de uma certa grandeza, você sempre vai poder expandir o seu estado em termos desses n vetores de base, que são os autoestados desse operador. Quando você tem uma medição que pode ser contínua, então você tem que fazer uma representação em termos de uma integral. Outros exemplos de base que são contínuas. Imagina que você está querendo saber medir momento linear de uma partícula. Momento linear você pode medir vários. Você pode medir tanto do zero, né, e vai aumentando de pouquinho em pouquinho o momento linear. Então, o que acontece pelo segundo postulado? Pelo segundo postulado, eu sei que existe um operador de momento P-chapéu. Além disso, toda vez que você mede um certo momento P, ele tem que ser um autoestado do seu operador P-chapéu. Por consequência, se ele é um alto valor, significa que existe um autoestado, que eu vou chamar de P, tal que P-chapéu aplicado em P é igual ao momento que você tem a possibilidade de medir, vezes o estado P. Você também pode escrever o seu estado em termos de uma integral, de um coeficiente que vai ser diferente para cada momento,
vezes o seu P dP. Ou seja, toda vez que você tem uma base contínua, você sempre vai representar o seu estado, em termos dessa base, com uma integração. Toda vez que for discreto, você vai escrever em termos de um somatório. Como é que eu consigo garantir que o meu estado ele pode ser escrito realmente dessa forma? Porque a gente sabe, pelo segundo postulado, que todos esses operadores físicos são autoadjuntos, são hermitianos. Então a gente sabe que os autovetores dele formam uma base. Bom, levando em conta aqui que a gente viu, né, que existe a possibilidade da gente ter uma base contínua, e aqui já ficou claro, né, escrevendo o estado tanto assim quanto assim, que quando a base é contínua, existem pequenas alterações com relação a quando a base é discreta, né, nesse caso aqui simbolizado, que na base contínua eu tenho que fazer uma integração, e na base discreta eu tenho que fazer um somatório, eu acho que fica evidente que vão ter um monte de detalhezinhos que vão ficar um pouquinho diferentes quando você passa de uma base contínua para uma base discreta. E levando em conta que na primeira aula, né, nos Fundamentos Matemáticos, eu falei tudo em termos das bases discretas, porque eu achava que não tinha necessidade de introduzir na primeira aula as bases contínuas, eu vou fazer eu vou abrir um certo parênteses nesse momento, só para poder discutir um pouquinho algumas pequenas diferenças que fazem quando você está trabalhando, né, com uma base contínua e quando você está trabalhando com uma base discreta. Porque isso vai ser importante, porque toda vez que a gente for trabalhar com noção de espaço de posição, essas coisas todas, a gente sempre vai precisar usar a noção de base contínua. Então é bom a gente saber uma pequena diferença. Então, primeira diferença fundamental já escrevi aqui. Para escrever o estado, a gente escreve em termos de uma integral na base contínua e, quando a base discreta, a gente escreve em termos de um somatório. Isso aqui já ficou claro. Agora, uma pequena diferença que existe é que é o seguinte. A gente sabe que, tanto o nosso operador, levando em conta lá os dois exemplos que eu passei, né, um exemplo de energia, né, que foi o exemplo da base discreta, e um exemplo de posição, a gente sabe que tanto a energia quanto o operador de posição, nós sabemos que ambos são autoadjuntos. A gente sabe já da primeira aula também que operadores autoadjuntos, você consegue achar uma base ortonormal de autovetores. E aí eu comentei na aula de Fundamentos Matemáticos o que significava uma base ser ortonormal. Então, imagina aqui que existe uma base que sejam os vetores 1, 2 e 3. Imagina que eu tenho esses três caras. Então, eu tenho um espaço aqui de dimensão 3, né, com essa base daqui que eu estou supondo. Essa é uma base ortonormal por hipótese. O que significa essa base ser ortonormal? Essa base ser ortonormal significa que, se eu fizer o produto escalar de 1 com 2, de 1 com 3, ou de 2 com 3, isso aqui é zero. Isso aqui nos passa a ideia de ser ortogonal, ou seja, os vetores eles são independentes entre si. É como se eles formassem 90 graus entre eles. E qual que é a noção do normal do termo ortonormal? É a noção de que cada um tem norma 1. Ou seja, se você faz 1 com 1, isso aqui é igual ao produto escalar de 2 com 2, que também é igual do 3 com 3, que é igual a 1. Então, isso daqui caracteriza uma base ortonormal. Como é que eu posso escrever isso de uma forma mais estratégica? Eu posso escrever isso como m com n, o produto escalar do vetor m com n, isso aqui vai nos dar delta mn. Sendo que esse delta mn é o que a gente chama de delta de Kronecker. O que esse delta de Kronecker significa? Esse delta nm é como se fosse uma identidade, com a diferença de que esse delta é um número e a identidade é um operador. Esse cara daqui, ele vale 1 quando n é igual a m, e ele vale 0 quando n é diferente de m. Então, essa condição daqui que eu escrevi, ela é o que caracteriza uma base ser ortonormal. Porém, uma coisa que tem que ser importante é que é o seguinte, como existe uma certa diferença aqui, né, de base contínua para discreta, a gente também espera que tenha diferenças em outros pontos. Uma delas é na hora de falar de noção de bases ortogonais ou ortonormais. Quando a gente vai falar das bases de posição, base x, o x ele varia continuamente de um elemento até o outro. Então, a noção de ortonormalidade ela é diferente. Então, por exemplo, não faz sentido a gente falar que x com x' é igual a 0 e que x com x é igual a 1. A gente tem que fazer uma pequena adaptação, porque toda vez que a gente sai do discreto e vai para o contínuo, a gente tem que fazer alguma adaptação. Então a gente não pode simplesmente chegar e falar isso. Imagina que você tem dois elementos dessa base, que é o x e o x'. A noção de ortonormalidade para essa base que é contínua é que produto escalar de x com x' é igual ao delta de Dirac de x menos x'.
Então precisa falar disso daqui. Então, ou seja, toda vez que você... Isso é praticamente uma generalização mesmo. Toda vez que você sai de uma coisa que é discreta para uma coisa que é contínua, de forma geral, os seus deltas de Kronecker, os seus deltas NM, eles se transformam em delta de Dirac. Da mesma forma que na expansão de um estado, você passar do discreto para o contínuo, você troca um somatório por uma integral, quando você está, né, aqui no caso, falando das relações de ortonormalidade, em uma base discreta e você quer passar para a base contínua, você troca o seu delta de Kronecker por um delta de Dirac. Aí só para relembrar, caso vocês não tenham tido esse contato, o delta de Dirac ele não é exatamente uma função, que a gente chama de uma distribuição, mas ele vale, né, infinito quando x é igual a x', e ele vale zero quando x é diferente de x'. Você pode estar se perguntando, mas aparecer um infinito aqui não é problemático? Na verdade, não é problemático. Isso porque a delta, né, esse cara daqui, a delta de Dirac, ela tem duas propriedades que vão ser muito úteis, então eu já vou enunciá-las nesse momento. Né? Enfim, eu suponho que você já deva ter visto a delta de Dirac, porque a gente normalmente vê no primeiro curso de equações diferenciais. Então, eu suponho que, obviamente, você já tenha assistido, mas a delta de Dirac ela tem uma função, ela tem uma propriedade específica, que é quando você faz integral de x menos x', de menos infinito até infinito, e aqui não precisa ser, na verdade, de menos infinito até infinito. Basta que a sua integração contenha no intervalo o x'. Então imagina, se o x', imagina que aqui fosse delta de x menos 1. Isso poderia ser qualquer intervalo de integração, desde que o 1 estivesse lá dentro, e por aí vai. Se eu faço essa integração dx, isso aqui dá 1. Ou seja, apesar de ser infinito em um certo ponto, ele preserva essa noção de que a integral dele é 1 no espaço. Então é como se fosse uma generalização desse cara. E por que é uma generalização? Porque grande parte das relações que aparecem para bases discretas, quando a gente passa para a contínua, essas noções elas aparecem junto com integrais. E quando você tem integral de uma delta, isso não dá infinito. Por isso que o fato da delta ser infinito quando x é x', não dá problema quando a gente define ortonormalidade desse jeito. Além disso, ela também tem uma propriedade de filtragem que vai ser muito útil, né, que é a mesma coisa, integral de menos infinito até infinito, de uma função f de x vezes delta de x menos x'. Se a gente precisar de alguma outra propriedade da delta, eu vou comentar ao longo do curso, mas basicamente essas duas resolvem todos os problemas. Dx, isso aqui vai ser f de x'. Então a delta também serve com essa propriedade que a gente chama de propriedade de filtragem, só revisando, provavelmente você sabe o que é uma delta de Dirac. E qual que é a ideia daqui? Como a delta ela é zero, qualquer lugar fora de x menos x', não interessa qual é o valor da função, certo? Porque vai ser sempre zero. Agora, no x igual a x', esse cara daqui vai ter um valor diferente de zero, vai ser infinito. Só que a área debaixo dessa curva, né, que é um ponto só no infinito, é 1. Então é meio intuitiva essa relação de ser o valor da função naquele ponto. Mas aqui é só para passar a ideia de que essa é a primeira diferença que vai aparecer quando a gente passa de uma base contínua, na verdade é a segunda diferença, né? quando a gente passa de uma base discreta para uma base contínua. Aí, levando isso em consideração, né, vamos só comentar qual que vai ser a diferença na representação de operadores. E eu vou falar aqui especificamente só da representação de um operador, que é do operador identidade. E por que eu vou falar só do operador identidade? As bases contínuas na mecânica quântica aparecem basicamente em dois contextos que são muito úteis. O contexto de posição e de momento. Então, no espaço de posição e no espaço de momento. E para esses dois espaços, a gente normalmente está habituado a mexer com as funções de onda, psi de x, que a gente vê nos cursos introdutórios de mecânica quântica, e algumas vezes, né, se você tiver visto, psi de p, que é a mesma coisa de função de onda, só que em vez de ser em termos da posição, é de momento. E a ideia é que toda vez que a gente quiser trabalhar nesses espaços, a gente vai meio que tentar fazer uma tradução de como sair, né, das representações do nosso estado físico desse cara para as nossas queridas funções de onda. E, enfim, a primeira relação de como a função de onda vai aparecer, como é que ela vai estar relacionada com os estados físicos, tanto a função de onda em relação à posição, quanto a função de onda com relação ao momento, isso aqui vai ficar claro nos próximos postulados, que aí eu vou falar de fato como é que esses caras se relacionam com o estado. De forma geral, operadores que não são identidade, a gente quando vai tentar tratar, né, em espaços de base contínua, que são os de posição e de momento, a gente trata de uma forma separada, que vai ser a forma que eu vou abordar
posterior aos postulados, certo? Eu falei que eu ia comentar um monte de resultado físico depois dos postulados, e um dos resultados que eu vou comentar vai ser como a gente faz para representar todos esses operadores, todas essas coisas com essas linguagens abstratas, né, de notação de Dirac, para voltar para a nossa querida representação em função de onda. Então eu não vou adentrar muito em como faço para representar operadores que não sejam a identidade nesses espaços. Mas a identidade é útil porque ela é muito... Enfim, a representação da identidade ela ajuda a gente a fazer muita manipulação algébrica. Então vamos lá. Toda vez que a gente quer representar a identidade para uma base discreta, então imagina que eu tenho uma base com 3 elementos, certo? Só por simplicidade. Eu tenho o elemento 1, elemento 2 e elemento 3. Mas poderia ser N elementos. Estou fazendo só com 3 para poder ficar mais visual. A identidade a gente viu que a gente podia representar como 1, 1, mais 2, 2, mais 3, 3. A gente viu na última aula porque que a identidade é representada desse jeito. Isso aqui também poderia ser escrito como um somatório de I com I. Né? Com I indo de 1 até 3. Como é que a gente faz para representar a identidade no caso de uma base contínua? Para representar a identidade numa base contínua é aquela regrinha. Né? O nosso somatório ele vai se transformar em uma certa integral. Porque aqui eu tenho que somar, né, com esse carinha, o ket com bra, de cada um dos elementos da base. Mas como, por exemplo, a base de posições ela é contínua e tem infinitos, significa que para poder falar do operador identidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer algum cara desse jeito, x com x. Só que eu tenho que somar isso para todos os x possíveis. Mas o x tem infinitos, existem infinitos x's aqui, kets x's, e além disso, eles são contínuos. Então, para eu somar entre todo mundo, eu tenho que fazer um somatório aqui de x. Então, a identidade no espaço, né, de posições, ele é dado por essa forma. Da mesma maneira, se eu quiser representar em termos, né, da base de momentos, que também é útil em diversas situações, né, isso aqui seria no mesmo princípio integral, né, desses kets e bras com P e P integrado em dp, porque existem infinito, né, existe um contínuo infinito de momentos possíveis. Então, a minha identidade nesse espaço é basicamente representado assim. Né? Essa vai ser basicamente a alteração. Trocar de forma geral, como regra geral, né, que vai valer que vai permear todo o nosso formalismo, né, que é trocar somatórios por integrais e trocar deltas de Kronecker por deltas de Dirac. Fazendo isso, a gente faz basicamente a comunicação entre bases discretas e bases contínuas.